pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia do time de RI da Vect Gestão. Estamos aqui para mais uma carta do gestor referente ao VCRA, nosso Fiagro em parceria com a DataAgro. Estou aqui com o Múcio Matos, sócio e o nosso head de crédito. Vamos falar sobre o resultado agora do mês de março. A gente distribuiu R$1 por cota, né? O fundo vem conseguindo distribuir muito próximo disso. A gente viu uma certa recuperação da cota no secundário nessas últimas semanas, né? Mas o fundo ainda continua muito descontado e a gente vê uma certa oportunidade para o investidor, e tiveram algumas mudanças importantes também na nossa carteira. Então, Múcio, bem-vindo e conta um pouco pra gente como está acontecendo tudo isso. Boa tarde, Sofia. Boa tarde a todos os investidores. A gente tem algumas movimentações aí nessa carteira importantes nesse mês, mas falando um pouco do resultado, essa distribuição de R$1 por cota na cota de fechamento do mês passado equivale a uma distribuição de 153% do CDI, ou com gross up 180% do CDI, e aí sobre as cotas de emissão a gente tem uma distribuição de 102% e 120% respectivamente, líquido e com o gross up de imposto de renda. Ao longo do mês e também no início desse mês de abril, a gente teve amortização antecipada de algumas operações, então a operação de ASA, a operação de BVAP e FIGOL, além da redução da exposição de ruíz, que a gente já havia comentado na carta do mês passado. Então a gente tem hoje um volume relevante de caixa dentro do fundo, aproximadamente 17%, que vão ser, um caixa que vai ser alocado em novas operações aí ao longo dos próximos meses. Apesar de que a gente tem sido mais cauteloso nas novas alocações, porque como a gente comentou na carta, a gente está vendo um mercado um pouco disfuncional, né? As operações de menor risco, dada a demanda e o volume de dinheiro que está indo para isso, a gente está vendo spreads muito achatados, né? Muito comprimidos, então você travar um spread extremamente comprimido num duration muito longo, isso pode ter um impacto para a carteira futuro. Então a gente continua aqui avaliando as oportunidades de mercado secundário, mercado primário e também buscando outras operações que estão sendo originadas com a DataAgro. Somado a isso, no mês de março, a gente teve contabilmente dentro do fundo uma provisão de 30% relativo à operação de safras, que foi implementado pelo nosso administrador. A gente vai comentar um pouquinho desses casos da carteira, mas é importante ressaltar que essa provisão ela foi absorvida pela reserva que a gente já tinha no fundo, então ela não impactou a nossa capacidade de distribuir dividendo em relação ao mês passado, e a gente espera que essa provisão também ficando ali nesse patamar também não impacte futuramente os nossos dividendos, né? Então a gente vai distribuir ali o que é o rendimento da carteira. Obviamente, olhando para frente, a gente tem essa posição de caixa aí um pouco mais elevada, que vinha sendo rentabilizada ali nas operações, que talvez transitoriamente ela cause algum impacto ali no dividendo, mas realmente pela posição de caixa que a gente está tendo e não por conta da provisão que a gente conseguiu absorver, fato que a gente já vinha provisionando ali dentro do fundo alguma reserva para fazer frente a isso, né? Perfeito. Não, acho que o fato de a gente conseguir manter esse dividendo perto de R$1 realmente mostra, né, como a gente tem essa gestão ativa e está calibrando toda a carteira do fundo para conseguir acomodar esses acontecimentos. Já que você comentou, então, a respeito de safras, dá uma atualização para a gente em relação ao que está acontecendo especificamente com essa operação e com as outras operações que a gente está acompanhando mais de perto dentro do fundo. Bom, perfeito. Nós temos esses 3 casos aí que a gente está em acompanhamento de crédito, né, que tiveram algum tipo de evento dentro da carteira. A operação de safras, eles entraram com uma cautelar, que é uma ação pré-recuperação judicial, em que você busca renegociar com seus credores o seu passivo financeiro, né? A gente já vinha comentando que a companhia estava buscando a reestruturação do seu passivo com seus principais fornecedores e credores. Acontece que essa ação cautelar, no momento que ela foi distribuída, o juiz não acatou essa ação cautelar, então a gente entende que existe uma possibilidade do próximo passo a companhia entrar num pedido de recuperação judicial. A despeito disso, a gente continua as conversas com a companhia e seu assessor financeiro para tentar viabilizar essa reestruturação financeira, né, e que a companhia ela se torne uma companhia sustentável no longo prazo. Então a gente ainda não tem novidades a respeito do que vai ser o desenho dessa reestruturação financeira, mas enfim, a gente está monitorando toda essa situação muito de perto. Como eu comentei antes, já teve essa provisão por parte do administrador em relação a esse crédito, e agora a gente vai entender qual que vai ser o desenrolar dessas negociações da companhia com seus principais credores, quais vão ser as próximas movimentações, e aí sempre manter os nossos cotistas informados
informados a respeito disso. Perfeito. No mais, a operação do Grupo APR, né, que é aquela operação que a gente já tinha executado e consolidado a garantia, a gente permanece aguardando a decisão da Justiça e avanço da Justiça para a reintegração de posse, né, então em que pese a gente já ter potenciais compradores para essa fazenda, infelizmente a gente ainda não consegue acessá-la por conta desse processo de reintegração de posse, então a gente tem que ali, estamos acompanhando ativamente, obviamente, os processos judiciais, mas temos que aguardar avanços nessa frente para a gente conseguir concretizar a venda e viabilizar a recuperação do valor investido dentro dessa operação. Por fim, temos Northagro, né? Por fim, temos Northagro. Aqui acho que a gente tem uma notícia positiva, que é o fim do encerramento do stay period, que é aquele período de blindagem patrimonial que a empresa consegue por ter entrado no processo de recuperação judicial. Já tinha sido, inclusive, a prorrogação desse período, então acabou o período de prorrogação, né, de fato. Perfeito. Então a empresa tinha, desde o início do processo da RJ, ela teve 180 dias, foi prorrogado por mais 180 dias. A lei não permite uma prorrogação adicional, então a gente esperava que efetivamente isso fosse ocorrer, ainda que a empresa esteja lá disputando e querendo protelar esse tipo de medida. O fato é que hoje o stay period da empresa está encerrado e a gente entrou no cartório com a consolidação da alienação fiduciária para que a gente consiga passar por todos os procedimentos burocráticos para execução dessa garantia e aí também buscar o reaver aqui o valor investido dentro dessa operação, né? Então a gente tem garantia fiduciária de uma fazenda, né, no oeste do estado da Bahia, cujo valor de laudo ele é suficiente para a quitação dessa operação. Então, obviamente, temos todos os processos que a gente vai ter que correr ainda, né, em relação a isso. É um processo burocrático, então você entra no cartório, tem intimação dos devedores para aprovação da mora, depois você tem os prazos de leilão, enfim, tem todas essas burocracias que a gente vai ter que correr, mas felizmente a gente está pelo menos conseguindo avançar nessa frente aí. Perfeito. Bom, Múcio, acho que em relação ao VCRA, essas eram todas as atualizações, né? Acho que a gente vem colocando bastante informação interessante na carta. Mês passado a gente trouxe um gráfico mostrando, né, a capacidade de pagamento de dividendo do VCRA versus outros fundos do mercado e o preço que ele tá. Então, a cada carta a gente procura trazer atualizações aqui. Acho que essa última que você trouxe de Northagro é positiva, né? Mostra que a gente tá indo no caminho certo com essa operação de Northagro, que já teve um stay period longo, mas agora a gente vai conseguir começar a se mexer. Então, obrigada, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigada, Múcio. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos. Pessoal, um abraço, bons investimentos e qualquer dúvida a gente está à disposição no canal GRI.